Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Esse é mais um vídeo que nós lançamos nesse dia 11 de setembro de 2020. Então, nós vamos continuar a nossa lição de número 9 e vamos orar, né? Antes de nós começarmos, vamos ter inclusive uma espécie de revisão do que nós temos visto nessa lição até a semana passada e vamos dar depois a continuidade, tá certo? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, de vivermos a tua vontade, Senhor. Eis aqui a tua palavra, Pai, eis aqui este momento tão maravilhoso de estudo na tua palavra, de compreendermos como é o nosso coração, de compreendermos qual é a tua vontade, para que nós saibamos como buscar a transformação dos nossos corações para agradar ao Senhor, para ter uma vida aqui que te honra, que te louva e que te engrandeça. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos a tua direção, te pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha direcionar, Pai, esse estudo nesta tarde. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui mais uma vez, né, como falamos para os irmãos, para o nosso estudo. Então, vamos para a nossa revisão nesta oportunidade. Estamos na lição 9, né, temos como o título da lição 9, Lidando com o Eu, parte 1. E essa lição 9, Lidando com o Eu, parte 1, ela é baseada em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então nós temos visto quais são os propósitos da lição, que é estabelecer um contraste entre as verdades da palavra de Deus que falam sobre o eu e a perspectiva falha do homem natural sobre autodepreciação, exaltação de si mesmo e autocomiseração. B. Deixar evidente a diferença entre a filosofia do homem e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de inveja, ciúme, cobiça e ganância. Letra C. Mostrar como a sua reação diante de problemas expressa uma ênfase em agradar a Deus ou a si mesmo. D. Apresentar um caso que será estudado ao longo do curso, enfatizando o uso de princípios bíblicos para lidar com problemas. E E. Dar oportunidade para que você elabore e coloque em prática um plano bíblico para vencer um problema específico na sua vida. Nós temos visto a perspectiva de Deus sobre os princípios bíblicos de como lidar com o eu, e nós agora vamos estudar autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração. Então vamos dar continuidade nessa parte do nosso estudo. Autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração, de acordo com a palavra de Deus, né? Porque nós, sempre lembrando que, claro, todas essas características humanas, né, esses comportamentos humanos, eles têm uma explicação humana, né? O homem procura dar explicações. E o que nós estamos como proposta nesse nosso curso é aprender não só essas características, como todas as características e todas as manifestações do comportamento humano do ponto de vista bíblico, não do ponto de vista humano, não do ponto de vista do que nós achamos como deve ser, mas de como a palavra de Deus determina que é. Então vamos lá. Autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração. Autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração indicam uma preocupação consigo mesmo. A atenção excessiva, voltada para o eu, opõe-se ao mandamento de Deus que lhe ordena amar a ele e aos outros. A ênfase no eu também impede o desenvolvimento de uma atitude de servo à semelhança de Cristo. Se você tentar salvar a sua vida focalizando o eu, você colherá uma consequência certa. Em vez de salvar a sua vida, você a perderá. Então, temos como base aí
três grupos de versículos. Vamos para o primeiro, Mateus capítulo 10, do 34 ao 39, e depois do capítulo 22, 37 ao 40. Não penseis que vim trazer a paz à terra, nem vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre sua filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor, por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe e recebe aquele que me enviou. 22, do 37 ao 40. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Lucas 9, do 23 ao 25. Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Então, vamos dar continuidade, seguindo aqui as próximas afirmações. A perspectiva do homem. Então, o que é que nós vimos aqui? Uma afirmação do que é autodepreciação, exaltação do eu, autocomiseração, e a base bíblica para essa afirmação sobre essas três características do coração humano. E agora nós vamos ver qual é a perspectiva do homem em relação a isso. Diz assim: a sabedoria do mundo ensina que muitos dos nossos problemas têm origem numa autoimagem negativa ou autoestima baixa. A sabedoria do homem natural afirma também que você deve aprender a amar a si mesmo antes de poder amar aos outros, que você precisa levar a sua autoestima, que as suas necessidades devem ser supridas para que você possa ajudar outros, que você precisa perdoar a si mesmo para poder encontrar paz, que você tem um valor infinito devido ao Deus interior que há em você, ou que você precisa entrar em contato consigo mesmo e com os seus sentimentos para encontrar a satisfação na vida. Todos esses pontos de vista são errados e contrários à verdade da palavra de Deus. Então, quais são as explicações do homem? Explicações do homem para a perspectiva inferior que ele tem de si mesmo, ou seja, autoestima baixa. Ambiente desfavorável, trabalho não realizador, defeitos físicos, depreciação por parte de outros, rejeição pelos pais, falta de dinheiro, falta de instrução, desrespeito de outros, incapacidade de se comunicar, incompreensão de outros, dificuldade para aprender, falta de oportunidades de trabalho, murmuração do cônjuge, abuso quando criança, relacionamentos deficientes. Quais são as maneiras fúteis que o homem recomenda para valorizar a si mesmo, ou seja, a autoestima elevada? Aceite a si mesmo, aprenda a amar a si mesmo, afirme a si mesmo, não se exaspere, vingue-se, descubra o Deus interior, fale de suas realizações pessoais. Se você gosta, então faça, perdoe a si mesmo, seja você mesmo, tenha as suas necessidades supridas, entre em contato com você mesmo, transfira a sua culpa para os outros, busque a atualização do eu, pratique visualização. Então, esses são
Essas são algumas maneiras que nós vemos o homem indicar para o homem maneiras de enxergar a sua própria baixa autoestima ou elevar a sua autoestima, né? Quais são os pontos de vista não bíblicos a respeito do eu, ensinados atualmente em algumas igrejas? Primeiro, você deve amar a si mesmo antes de amar os outros. Então, vimos isso aí como antibíblico. Mas antes de vermos os versículos que abalizam isso, eu quero fazer aqui também um comentário para os irmãos que muitas vezes todas essas afirmações que nós vimos aqui, nós recebemos como frases de efeito que pessoas dizem para nós, ou que pessoas, inclusive crentes, que dizem que amam a palavra de Deus, e nós não duvidamos desse amor que essas pessoas têm pela palavra de Deus, mas que ensinam a si mesmos e incentivam outros a fazer todas essas coisas aqui. E, na verdade, muitas vezes não é porque não ama a Bíblia, não ama a igreja. É por desconhecimento do que a palavra diz sobre todas essas coisas. Muitas vezes nós vemos essas coisas em mensagens nas redes sociais, de prints e etc., porque simplesmente as pessoas acham que isso tudo é muito bonito. Quando, na verdade, no final das contas, todas essas afirmações elas são antibíblicas. Por mais que aos nossos ouvidos pareça que são mensagens muito bonitas, positivas, para frentex, daquelas que nos elevam, que nos empurram adiante, que nos ajudam a romper as barreiras e alcançar os objetivos, no final das contas não é a maneira como o Senhor quer que nós enxerguemos a nós mesmos, né? Então, alguns pontos eles serão desmentidos a partir de agora com a palavra de Deus. Todos esses aqui são desmentíveis, mas nós vamos ver alguns para que nós possamos ter uma base bíblica do que é autodepreciação, do que é elevação ou exaltação do eu e do que é também autocomiseração. Tá certo? Então vamos lá. Pontos de vista não bíblicos a respeito do eu, ensinados atualmente em algumas igrejas. 1. Você deve amar a si mesmo antes de amar os outros. Isso ignora João 15, do 12 ao 13, e também 1 João 4, de 7 ao 8. Vamos lá para João 15, versículos 12 e 13. João capítulo 15, versículos 12 e 13. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Também 1 João 4, versículos 7 e 8. Então, 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. João 4, versos 7 e 8 dizem assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, segundo, você foi criado à imagem de Deus, o que lhe confere um mérito inerente da graça de Deus e um valor infinito aos olhos dele. Então, essa aqui é uma afirmação que muitas pessoas fazem e, na verdade, nós não encontramos um versículo bíblico sequer que fale disso, dessa valorização, de que nós temos esse valor todo, né? Ou seja, a afirmação é: você foi criado à imagem de Deus, o que lhe confere um mérito inerente da graça de Deus e um valor infinito aos olhos dele. Isso tudo é contra Romanos 5:8, também versículo 10, e 1 Coríntios 1, do 26 ao 31. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Também o versículo 10, que diz: Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Também 1 Coríntios 1, do 26 ao 31.
1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 31, diz assim: Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, ao contrário dessa afirmação de que nós temos alguma espécie de mérito inerente e um valor infinito diante de Deus, na verdade o que a Bíblia nos diz é que, mesmo sendo nós inimigos, mesmo nós sendo fracos e sermos loucura neste mundo, o Senhor nos ama. Então não é por mérito nosso ou não é por nenhum valor nosso. É por amor de Deus por nós. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com mérito nosso. Não tem nada a ver com valor nosso. Não valemos nada. Né? Na verdade, a nossa comunhão com Deus é puramente pela graça e misericórdia do Senhor, pelo amor que Ele tem por nós. E esse amor é por causa dele e não por nossa causa. Outra afirmação que parece certa, mas não é certa, biblicamente. Sem uma autoestima elevada, você não pode resolver problemas, relacionar-se com outros efetivamente e crescer espiritualmente. Essa afirmação ela ignora 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, Filipenses 4:13 e Tiago 4:6. Vamos lá para 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Também Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Tiago 4:6. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o que é que essas afirmações humanas dizem aqui nesse terceiro ponto? Sem uma autoestima elevada, você não pode resolver problemas, relacionar-se com outros efetivamente e crescer espiritualmente. Só que a Bíblia diz aqui o contrário, que pela graça de Deus não importa qual é o meu estado emocional ou aquilo que as pessoas chamam de autoestima. Pela graça de Deus eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Então a questão não é uma dependência de autoestima ou qualquer outra questão humana, mas o fato de se eu estou ou não rendido em todas as áreas ao Senhor. Se realmente eu permito que a palavra de Deus me controle, que o Espírito Santo do Senhor seja o controlador dos meus sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Tá certo? Então a próxima afirmação que parece verdadeira, mas não é. Diz assim: quando alguém afirma que não tem valor, comete um pecado dos mais graves. Valor pessoal é aquilo que o homem mais necessita no mundo atual. Então, nós vemos até músicas dizendo essas coisas. Músicas cristãs. Mas será que tem base bíblica? Né? Vamos aqui para Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 diz assim: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Também
Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então, quando alguém afirma que não tem valor, comete um pecado dos mais graves. Mas será que a Bíblia realmente fala isso? Não fala. O que nós vimos aqui é justamente o fato de que nós não devemos ficar exaltando o valor pessoal, exaltando o valor próprio, porque a glória é do Senhor. Se alguém tiver de gloriar, glorie-se no Senhor. Então toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Toda vez que eu me glorio, toda vez que eu me exalto, toda vez que eu fico afirmando e reafirmando valor pessoal próprio, no final das contas eu estou tentando roubar de Deus aquilo que só pertence a Ele, que é a glória, que é a honra e que é o louvor. Próxima afirmação que parece verdadeira, mas não é. Para realizar algo significativo, é necessário pensar positivamente a respeito de si mesmo. Isso daí vai contra João 15, versículos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 3, do 7 ao 14. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, temos também aqui vamos voltar para a questão da afirmação. Para realizar algo significativo é necessário pensar positivamente a respeito de si mesmo. Essa afirmação parece certa, parece muito bonitinha, mas ela ignora esses dois trechos. João 15, versículos 4 e 5 e Filipenses 3, do 7 ao 14. Então o que nós estamos vendo aqui é uma lista de afirmações humanas que muitas vezes a gente lê ou recebe um vídeo ou um áudio sobre essas afirmações e fica até feliz em passar para outras pessoas. Olha que bonitinho, olha que legalzinho, olha que interessante. Mas no final das contas não é o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos diz para nós buscarmos lugar de humildade, não de autoexaltação. Lugar de nos colocarmos como pó e cinza e não como pessoas que têm a capacidade de exaltar a si mesmas ou o direito ou até o dever de exaltar o próprio eu. A próxima afirmação que parece bíblica, mas não é: não devemos falar sobre pecado, inferno ou separação eterna de Deus. Devemos apenas edificar as pessoas. Vamos ver os versículos que falam contra essa afirmação. Porque muita gente tem dito isso, não gosta que se fale de pecado, inferno, separação eterna de Deus. Vamos lá para Ezequiel 33, versículos 8 e 9. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Então, Lucas 3, dizia João
à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Também capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Então, essa nova moda de que não pode se pregar sobre inferno, pecado, separação eterna de Deus, essa é uma moda diabólica. Nós devemos sim falar de tudo o que a Bíblia fala. Outra afirmação humana que parece certa, parece boazinha, mas não é. Você deve aprender a perdoar a si mesmo para encontrar paz e satisfação na vida. Deixando de perdoar a si mesmo, você não está alcançando um pleno entendimento da morte de Jesus na cruz. Ignora João 16:33. Vamos para João, capítulo 16, versículo 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 Coríntios 1, do 18 ao 21 e depois 2,14. 1 Coríntios 1, do 18 ao 21. Diz assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Também, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Também Colossenses capítulo 2, versículos do 8 ao 14. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Amém, glória a Deus. Próxima a afirmação que parece boa, parece bonita aos nossos ouvidos, mas não são. Deus quer que todos nos sintamos bem a respeito de nós mesmos. Além do mais, Jesus possui a autoestima mais elevada de que se tem conhecimento na história da humanidade. Isso é contra Filipenses 2, versículos 3 a 8. É uma maneira, essa afirmação de que Jesus possui uma autoestima elevada, a maior autoestima da história, isso é uma deturpação das palavras de Jesus. E olha o que Filipenses 2, versículos 3 a 8 nos diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse negócio de dizer que nós precisamos ter uma autoestima elevada porque Jesus tem uma autoestima elevada, isso é uma mentira, isso é antibíblico. A próxima afirmação é: nascer de novo significa, na verdade, ter a sua autoimagem negativa transformada em autoimagem positiva. Será que isso é verdade? Claro que não. Vamos lá para João 3, do 3 ao 8. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 1 Pedro 1, 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós vimos aqui todas essas afirmações, muitas delas a gente recebe pelo WhatsApp, a gente recebe por todas as vias e redes sociais, pessoas que, quando a gente está triste ou passando por um problema, ou querendo simplesmente nos ajudar com um ombro amigo, pessoas com boas intenções mesmo, que são crentes mesmo, que até amam a palavra, mas por falta de conhecimento profundo na palavra, ficam replicando afirmações como essas e simplesmente contaminando a igreja com afirmações humanas, né? Que a palavra nos ensina mesmo é que nós não temos realmente esse valor que as pessoas têm, que pelo contrário, o amor de Deus por nós é por causa do fato de que Ele é amor. E não porque nós tenhamos algum valor que vá fazer suscitar este amor no coração de Deus por nós, né? O amor do Senhor não é porque nós, de alguma maneira, despertamos esse amor nele. O amor do Senhor por nós é porque Ele é amor, né? É assim que nós devemos realmente compreendermos qual ou como é a nossa posição diante do Senhor e qual é a nossa posição diante do Senhor. Tá certo? Nós vamos parar por aqui. Nós vimos até agora qual é a perspectiva do homem e qual é a maneira que o homem enxerga o eu, como é que o homem enxerga a autoestima, como é que o homem enxerga tanto a baixa quanto a alta autoestima, a autodepreciação, autoexaltação, autocomiseração, ou seja, todas essas coisas baseadas no eu. Então, se for da vontade do Senhor, semana que vem nós vamos estudar a perspectiva de Deus. Agora sim, a perspectiva de Deus sobre todas essas coisas. É necessário que nós tenhamos a humildade de reconhecermos que nós não merecemos nada, e nós vamos ver qual é a perspectiva de Deus sobre todas essas coisas. Amém? Oremos. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que corrige as distorções que nossos corações provocam sobre nossos próprios corações. Muito obrigado porque a tua palavra corrige os nossos erros. Muito obrigado porque a tua palavra aponta e denuncia, condenando a autoexaltação, a autocomiseração, a baixo autoestima, a alta autoestima. Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, a verdadeiramente nos contentarmos em Ti, nos gloriarmos no Senhor.
Nós te pedimos, Senhor Deus, estas bênçãos para que a nossa confiança seja o Senhor, para que nossas ideias, para que nossos pensamentos, para que todas as coisas que venham aos nossos corações não sejam exaltados, ó Deus, porque nós achamos que somos alguma coisa, mas que, pelo contrário, nossas ideias, nossas estratégias, nossos pensamentos, ó Deus, sejam conformados à Tua palavra, para que assim, Senhor Deus, possam dar os frutos que o Senhor deseja que os frutos sejam dados. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que os frutos que saem de nós sejam frutos que evidenciam a salvação e frutos que evidenciam crescimento espiritual diante de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.